Bom, vamos lá, pessoal. Aula 18, bloco 2. Aula 18, bloco 2, estamos tratando acerca da interceptação das comunicações telefônicas, trazidas lá pela Lei 929696, que disciplina o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, regulamento o artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Beleza? Então, qual foi a pergunta que deixamos para esse bloco? Mas, o artigo 8º-A da Lei 929696, né? Agora, que foi incluído pela Lei 13.964, né? Pelo pacote anticrime, faz com que agora, para a captação da comunicação ambiental, né? Para a captação ambiental, necessite sempre de autorização judicial ou não? Pergunta complicada, né? Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 8º? Artigo 8º-A. Para a investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos quando? Primeiro ponto, juiz aqui não decreta de ofício. Para você ver que há uma incongruência trazida pelo pacote anticrime, várias na verdade, né? Mas aqui especificamente em relação à Lei 929696, que a Lei 13.964 incluiu o artigo 8º, afirmando que o juiz não podia decretar de ofício. Na verdade, a lei omite a possibilidade do juiz decretar de ofício, logo o juiz não pode decretar de ofício, e não altera o artigo 3º. A gente vai estudar daqui a pouquinho o artigo 3º, da Lei 929696, que vai tratar acerca da interceptação telefônica. E lá continua afirmando, pelo menos de forma expressa, que o juiz pode decretar a interceptação telefônica de ofício. Beleza? O que é criticado pela doutrina. Então, a captação ambiental, que é o menos, precisa de autorização judicial. E a interceptação telefônica, que é o mais, não precisa de autorização judicial, podendo ser decretado de ofício. Então, realmente é bem complicado. Além disso, vocês devem estar cansados de escutar nas aulas os professores falarem que delegado de polícia ele não requer, delegado de polícia ele representa, e o MP ele faz o requerimento. Então, o delegado de polícia representa, MP faz o requerimento. Pronto, aqui acaba de cair por terra essas palavrinhas. Em que pese, na prática, o requerimento do MP não vincula o juiz. É diferente de requisição, que é uma ordem, quando o MP, em algumas situações, ele tem poder requisitório não em relação ao juiz, né? Em relação a particulares. Então, perceba que aqui a lei usou requerimento para a autoridade policial e requerimento também para o MP. Cuidado para numa prova você não colocar, eita, é requerimento. Requerimento quem faz é MP, tá errado. Não, porque segundo o artigo 8º-A é requerimento da autoridade policial ou do MP. Beleza? Quando é que vai poder ser determinada? Quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes. A gente tem aqui a ideia da última ratio, ou seja, quando for imprescindível para a produção probatória, né? Aquele meio de obtenção de prova não puder ser realizado por outra forma. Então a gente tem a última ratio. Claro que a interceptação telefônica ainda há mais última ratio ainda. E a infiltração de agentes, o pessoal fala que a última ratio é a vera, né? Da extrema ratio lá, porque infiltrar você vai colocar o agente policial em situação muito complicada, né, do ponto de vista da segurança dele. Beleza? 2. Houver elementos razoáveis de autoria e participação em infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou em infrações penais conexas. Perceba, aqui a lei usou uma redação diferente do artigo 3º da Lei 929696. Para interceptar, é necessário, tem alguns requisitos, né, lá a contrário senso, perdão, do artigo 3º não, do artigo 2º da Lei 929696, terceiro fala da legitimidade. O artigo 2º, uma leitura contrário senso, ele traz alguns requisitos que a gente vai ver daqui a pouco. E aqui a lei usou infrações penais, então tanto crime quanto contravenção, em que as penas máximas sejam superiores a 4 anos ou infrações penais conexas a outras infrações. Perceba, é diferente da interceptação telefônica, que tem como requisito crimes punidos com pena de reclusão. Não pode ser com pena de detenção, também é uma leitura contrário senso. Ou seja, ao contrário, a gente vai ver daqui a pouquinho a técnica horrível do legislativo, né? Parágrafo 1º. O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma da instalação do dispositivo de captação ambiental. Parágrafo 3º. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, né, igual à interceptação telefônica, renovável por decisão judicial por iguais períodos. A lei não fala um limite mínimo de renovações, então pode ir sendo renovado, desde que o prazo não seja extremamente absurdo. Se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e partícula aditiva, quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Então, em tese, só caberia captação ambiental quando presente atividade criminal permanente, crime habitual ou realizado de forma
continuada. E é os dois requisitos. Comprovada a indispensabilidade do meio de prova, já era mesmo, porque é a última rácio, mas presentes a atividade criminal permanente, habitual ou continuada. O parágrafo 2º e 4º foram vetados. Parágrafo 5º. Aplica-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para interceptação telefônica e telemática, prevista na própria Lei 9296 de 96. Lembrar que a doutrina já falava, parcela da doutrina já falava que se aplicava a captação ambiental de forma análoga à interceptação telefônica. Beleza? Detalhe, na captação ambiental o juiz não pode atuar de ofício, diferente da previsão expressa do artigo 3º de que o juiz atua de ofício na interceptação telefônica. Então, cuidado com isso aqui, porque pode cair a letra da lei, certo? O pacote anticrime ele não promoveu, portanto, alteração lá em relação à interceptação telefônica, que continua podendo ser decretado de ofício pelo juiz, pelo menos de acordo com a lei, em que pese a doutrina rechace isso, desse poder de ofício do juiz, tendo uma clara observância daquela tese dos quadros mentais paranoicos, ou síndrome de Dom Casmurro, tese trazida lá pelo livro do professor Kleber Masson, né, e professor Vinícius Massal, que traz aquelas teses inusitadas, né? Tá lá nesse livro, certo? Então, tem que ter cuidado com isso aqui, certo? Porque pode cair na prova, a prova pode tentar pegar vocês em relação a isso. Então, precisa de autorização para toda e qualquer captação ambiental, independentemente do local que será realizada, ou vale aquelas 3 possibilidades que a gente adotou agora? Não tem uma doutrina majoritária ainda, certo? Agora, eu vou falar o que os professores vêm falando em rede social. Infelizmente é o que a gente tem hoje. Já tem livros que eles apontam, mas eles lançam um dispositivo, mas eles não entram na discussão. Pouquíssimos livros estão entrando em discussão. Aí precisa aguardar a doutrina e jurisprudência se manifestar para saber como é que isso vai cobrar, certo? Mas o que eu posso falar para vocês? Pela letra da lei, captação ambiental agora só com autorização judicial, certo? Justamente por causa da Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime que entrou em vigor lá em 23 de janeiro de 2020 agora. Então, captação ambiental agora só com autorização judicial por causa da aplicação expressa do artigo 8º-A, tendo em vista que não trouxe exceção. A lei não disciplinou exceções de onde poderia ser realizada essa captação ambiental, né, a captação da comunicação ambiental. A lei não fez essa diferenciação, então não seria dado ao intérprete fazer essa diferenciação. Então, toda captação, como relativiza um direito fundamental, ela necessita de autorização judicial. Esse é o primeiro entendimento. Segundo entendimento, a captação ambiental ela segue a mesma regra que falamos há pouco. Essa regra aqui que a gente observa o local que ela vai ser realizada. Local público, não precisa de autorização judicial. Captação em local público, mas com reserva de sigilo, não pode ser captada nem com autorização judicial. Captação de conversa alheia mantida em local privado precisa de autorização judicial não por causa da conversa, mas por causa da inviolabilidade domiciliar, instituto previsto lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição da República. Beleza? Então, vale essa regra. O que a lei fez, na verdade, foi uma lambança, certo? A lei veio disciplinar o instituto e acabou prevendo uma consequência mais gravosa do que a própria interceptação telefônica, certo? Para essa corrente, a nova legislação somente teria regulamentado situações em que se exige cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, no caso de inviolabilidade domiciliar. Sendo que nos demais casos não há falar em reserva de jurisdição, como na captação de conversa realizada numa praça, shopping, câmera de segurança, tem câmera que grava e filma, né? Em espaço público, em espaço privado, utilizar as imagens daquelas câmeras, certo? Seguiria a mesma regra, portanto, anterior. Eu acho que é mais contundente, soltei aqui o fone de ouvido, eu acho que é mais contundente esse segundo posicionamento, que a lei queria tratar apenas das hipóteses de reserva de inviolabilidade domiciliar, né? As hipóteses de inviolabilidade domiciliar. Eu entendo que esse é o posicionamento mais adequado, mas eu não sei como é que isso vai ser cobrado na prova. Então, se cair numa prova, enquanto doutrina e jurisprudência não comentam de forma exaustiva, eu acho que isso aí vai acontecer nas próximas edições dos livros do ano que vem, a partir de algum julgado, é que está tudo parado por causa do coronavírus, os tribunais não estão entrando nessas discussões agora, né? Está todo mundo preocupado com o direito de ir e vir e tal, esquecendo aqui desse disciplinamento. Então, não sei como é que doutrina e jurisprudência vão se posicionar. Eu acho que é uma posição segura para você colocar na prova, que precisa de representação, né? Aí, requerimento, lembrar que a lei fala em requerimento do delegado e do MP, né? Mas é representação do delegado e requerimento do MP, mas a lei fala em requerimento, tá?
e precisa de autorização judicial. Eu acho que é uma posição segura para cobrar de acordo com o texto da lei. A gente precisa entender como é que isso vai cair depois. Beleza? Fique esperto, a questão ela vai dar uma deixa para você do que ela quer. Tranquilo? A jurisprudência que eu tinha comentado em relação à instalação de equipamentos em domicílio. É possível ingresso em domicílio no período noturno. Lembrar que, em regra, a gente não adentra no domicílio em período noturno, salvo aquelas situações que a lei expressamente prevê, né? Para prestar socorro, né? Para prestar socorro, desde que haja o consentimento do morador, porque se ele consente, a pessoa pode entrar em qualquer horário também, né? Então, mesmo em caso de flagrante, se ele consente, a pessoa pode entrar. Mas flagrante é possível entrar em qualquer horário, perdão, né? Flagrante é possível entrar em qualquer horário. Entrar para cumprimento de mandado pode à noite. Em regra, o cumprimento de mandado, foi isso que eu estava querendo dizer. Em regra, o cumprimento de mandado ele é realizado durante o dia, certo? Durante o dia. Entretanto, se cumpre o mandado à noite, mas a pessoa de bom grado autoriza o ingresso no domicílio, aí não teria problema. Tranquilo? Tem que ter cuidado com isso aí. Já vi cair uma questão nesse sentido. Beleza? Então, vamos lá. É possível ingresso em domicílio no período noturno para fins de instalação de equipamentos destinados à captação de sinais ópticos ou acústicos. STF. Para os fins de persecução criminal de ilícitos praticados por quadrilha ou bando, hoje associação criminosa, né? Também a organização, associação criminosa de qualquer tipo, são permitidos a captação e a interceptação de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, bem como o registro e a análise mediante circunstanciada autorização judicial. Prova criminal, escuta ambiental e exploração de local, captação de sinais ópticos e acústicos, escritório de advocacia, ingresso da autoridade policial no período noturno para instalação de equipamento, medidas autorizadas por decisão judicial, invasão do domicílio, não caracterização, suspeita grave da prática de crime por advogado no escritório sob o pretexto da profissão, situação não acobertada pela inviolabilidade constitucional, inteligência do artigo 5º, inciso 10, trata da vida privada, intimidade, inciso 11, trata da inviolabilidade domiciliar, né? Artigo 150, eu tinha falado 350, não foi, gente? Quando eu falei de inviolabilidade domiciliar, desculpa, corrija aí, não é 350 não, 150, tá? Só que tava com 50 na cabeça. 150, parágrafo 4º, inciso 3 do Código Penal e artigo 7º, inciso 2 lá do Estatuto da OAB. Rejeitada aqui, portanto, a alegação do advogado. Beleza? Então, é possível ingresso no período noturno, para ingresso no domicílio à noite para instalação de equipamentos, porque se ele fosse instalado de dia, todo mundo ia saber que estavam sendo instalados aqueles equipamentos, então não ia ter sentido. Então, houve de autorização judicial por causa da inviolabilidade domiciliar e foi possível sim a instalação dos equipamentos. Tranquilo, pessoal? Gravações clandestinas, telefônicas ou ambientais. Aqui eu vou tratar de forma conjunta porque tanto faz, certo? Gravação telefônica clandestina ou gravação ambiental, beleza? Então, gravação telefônica ou ambiental clandestina. É a gravação da comunicação telefônica, ou ambiental, por um dos interlocutores, né, um dos comunicadores, ou seja, trata-se de uma autogravação. Normalmente é feita sem o conhecimento do outro comunicador, daí porque se fala em gravação clandestina. É possível a gravação clandestina telefônica ou ambiental? Sim, é possível, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil, não tem problema nenhum, né? Quem nunca manteve contato com o cartão de crédito e gravou a conversa, né? Quem nunca manteve contato aí com a operadora de telefonia e gravou a conversa, certo? STF, gravação clandestina, tá? Feita por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro. É a gravação telefônica ou gravação ambiental. É tratada também como gravação clandestina. Juntada da transcrição em inquéritos policial, onde o interlocutor requerente era investigado ou tido por suspeito. A admissibilidade. Como gravação meramente clandestina, que não se confunde com interceptação, objeto de vedação constitucional, é lícita a prova consistente no teor da gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva de conversação, sobretudo quando se prescinde a fazer a prova. Prescinde não, predestine a fazer prova em juízo ou inquérito a favor de quem a gravou. Importante, ó, na alteração promovida pelo pacote anticrime, tentaram incluir o artigo 8º-A, o parágrafo 4º, certo? Esse parágrafo 4º ele foi vetado, tá certo? Foi vetado. Levando a entender que só seria lícita a gravação clandestina como meio de defesa, não podia ser utilizado como meio de prova, apenas para a defesa. Isso aqui foi vetado, certo? E cabe sim gravação clandestina, ou a mera gravação telefônica, ou gravação ambiental, que é aquela realizada por
um dos interlocutores, é possível tanto para acusar quanto para defender, não tem problema algum. Foi vetado lá o parágrafo 4º do artigo 8º-A. Beleza? Então é possível utilizar. Vamos lá. Gravações clandestinas de eventual confissão de suspeito, sem prévia advertência quanto ao direito ao silêncio. Na verdade é mais ampla, né? Prévia advertência lá do princípio do nemo tenetur sine tegere, né? O direito ao silêncio é uma das especificações, é uma das espécies do nemo tenetur sine tegere, ou nemo tenetur sine tegere, direito de não produzir provas contra si mesmo. Tranquilo? Gravação informal, STF, modalidade de interrogatório subrepetício, prova. STF, gravação clandestina de conversa informal do indiciado por policiais. Ilicitude decorrente. Ilicitude decorrente quer dizer que tudo que se descobriu depois dessa conversa, a partir das informações prestadas nessa conversa, teoria dos frutos da árvore envenenada, são provas ilícitas por derivação. Beleza? Modalidade de interrogatório subrepetício, escondido, né? O qual, além de realizar-se sem as formalidades legais do interrogatório do inquérito, né? Previsão lá do artigo 6º, parágrafo, inciso 5, certo? Inciso 5º do Código Penal. Se faz sem que o indiciado seja advertido do direito ao silêncio. O privilégio contra a autoincriminação, o princípio do nemo tenetur sine tegere, ou nemo tenetur sine tegere, erigido em garantia fundamental pela Constituição, além da inconstitucionalidade superveniente da parte final do artigo 186. Importou compelir o inquiridor na polícia ou em juízo ao dever de advertir o interrogado do seu direito ao silêncio. A falta dessa advertência e da sua documentação formal faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça ao indiciado ou acusado no interrogatório formal e com mais razão em conversa informal, claramente gravada, claramente clandestina ou não. Então, perceba, o interrogatório subrepetício é modalidade ilícita de interrogatório. Viola o direito ao silêncio, viola o princípio do nemo tenetur sine tegere, ou nemo tenetur sine tegere, portanto é prova ilícita, e tudo que decorre dessa confissão, ela também é prova ilícita por derivação, teoria dos frutos da árvore envenenada. A gente vai tratar sobre esse tema mais na frente, beleza? Em outra aula. Duas situações, esqueci a outra observação, eu ia fazer uma observação boa aqui em relação a isso, mas eu esqueci, mas vamos lá. Se o preso ele dá entrevista à imprensa, é outro ponto, tá? Se o preso ele dá entrevista à imprensa, ele concede entrevista à imprensa e confessa a prática do crime, isso pode ser utilizado como prova, viu? O que ele não pode, o que o preso não pode, é a confissão à autoridade policial, né? A confissão aos policiais que capturaram a prisão e ser gravado. Confissão aos policiais que estão fazendo a condução sem que ele seja advertido do direito ao silêncio. Aí é prova ilícita. Mas, se o preso voluntariamente dá uma entrevista à imprensa, se um preso fala à imprensa no meio do trajeto para a delegacia, ou no local da prisão, antes da polícia chegar, ele já é capturado pela população e ele acaba confessando que praticou realmente o crime, nesse caso aquela filmagem vai poder ser utilizada como prova, porque a proteção aqui é em relação ao interrogatório e ao depoimento policial. Se ele confessa à imprensa, game over, pode ser utilizado. Lembrei o que eu ia falar em relação acima, da questão do interrogatório subrepetício, beleza, tranquilo, né? Agora imagina que a testemunha, olha, outro ponto, tá? Não tem tanta relação com isso, mas tem relevância. Interrogatório da testemunha. A testemunha está prestando seu depoimentozinho bem bonitinho lá, tá prestando interrogatório não, né? Depoimento. A testemunha está prestando seu depoimento e chega um ponto que a testemunha ela vai se auto-incriminar. Ela vai se incriminar. Pronto, nesse momento o juiz ele tem que advertir a pessoa acerca que ela tem o direito ao silêncio, né? Ela tem o direito ao silêncio e que ela não é obrigada a confessar. Ela teria que fazer essa advertência, né? A gente chama a doutrina copiosa a chamar de Miranda's Right ou Miranda Warning, né? Os avisos de Miranda, certo? Um dos avisos de Miranda constitui lá também no direito ao silêncio, segundo parte da doutrina. Então, teria que informar a testemunha que você vai se autoincriminar, então você tem o direito ao silêncio, né? Tem direito a constituir advogado, beleza? Cuidado com isso aqui, tá? Suposto consentimento de um suspeito e gravação de conversas telefônicas por viva voz. STJ. Se este consentimento for viciado, a prova ela vai ser ilícita. Quando não houver consentimento do investigado ou autorização judicial, são consideradas ilícitas as provas obtidas pela polícia por meio de conversas realizadas entre ele
e outras pessoas pelo sistema de viva voz de telefones. Comum na prisão em flagrante, os policiais na condução acabarem recebendo, o preso recebendo uma ligação no telefone dele da entrega de droga, por exemplo. E se coloca no viva voz, vai até o local onde a pessoa estava ligando para entregar ou buscar aquela droga e acaba prendendo todo mundo. Se não houver o consentimento do preso, ou se o consentimento ele for realizado de forma viciada, ou seja, peça aí para ele vir entregar a droga aqui, e a pessoa sem querer acaba fazendo por receio ali, né, de sofrer algum dano à sua integridade física, nesse caso o consentimento foi viciado. Então a prova ela será ilícita. Cuidado com isso aqui, beleza? Interceptação telefônica ainda, né? A gente está tratando da Lei 9296/96, mas a gente tratou de diversos outros pontos que não efetivamente a interceptação telefônica. A gente até começou a falar de comunicação telefônica, mas a gente estava fazendo ali uma estrutura para poder adentrar em alguns institutos agora. A gente estava diferenciando institutos, por exemplo. Agora a gente vai entrar na interceptação efetivamente, né? A gente chama de interceptação telefônica em sentido estrito, certo? Interceptação telefônica em sentido estrito. O que é a interceptação telefônica em sentido estrito? Consiste na captação da comunicação telefônica alheia por um terceiro, sem o conhecimento de um dos interlocutores. Então, consiste na captação de comunicação telefônica alheia por um terceiro, sem o conhecimento de de nenhum dos interlocutores. Então, necessita de autorização judicial e um terceiro, normalmente, por óbvio, né, um policial, né, a autoridade policial lato sensu, ela vai realizar a interceptação da comunicação daqueles interlocutores sem que eles saibam que está sendo gravado. Isso é interceptação telefônica em sentido estrito. Eu tenho a escuta telefônica, parte da doutrina chama de interceptação telefônica em sentido amplo, né? Escuta telefônica, que é a captação da comunicação telefônica efetuada por um terceiro com o conhecimento de um dos interlocutores, um sabe, portanto, e desconhecimento do outro. Normalmente é alguém que está sendo chantageado, está sendo extorquido, vítima de uma extorsão mediante sequestro. Então a escuta telefônica, essa escuta telefônica ela também está no conceito, dentro do contexto da Lei 9296/96, certo? Até a alteração promovida lá pela Lei 13.964, pelo pacote anticrime, a maioria da doutrina entendia que a Lei 9296/96 ela só disciplinava os institutos da interceptação telefônica, certo? E, claro, a interceptação dos dados, né? Do fluxo da comunicação telefônica, WhatsApp, Direct, e também da escuta telefônica. Então, a maioria da doutrina entendia que a 9296/96 só compreendia interceptação telefônica de dados e escuta telefônica. Ocorre que agora houve a inclusão expressa do artigo 8º-A, né? Pela Lei 13.964, na Lei 9296/96, e hoje a captação ambiental ela também está de forma expressa, como a gente tratou agora há pouco, inclusive aplicando de forma subsidiária os institutos da interceptação telefônica, ou seja, naquilo que a captação ambiental do artigo 8º-A não disciplina, eu utilizo de forma subsidiária as disposições relativas à interceptação telefônica, beleza? Natureza jurídica da interceptação telefônica, assim como a captação ambiental que a gente tratou agora, né? Captação de comunicação ambiental. A natureza jurídica é de medida cautelar de natureza probatória. Medida cautelar de natureza probatória. Lembrando que a gente tem 3 espécies de medida cautelar, assim, grosso modo, no âmbito processual penal. Cautelar de natureza pessoal, que a gente estudou na aula passada, notadamente as prisões, e prisão temporária, prisão preventiva, divergência em relação à prisão em flagrante, que tem natureza cautelar ou pré-cautelar, isso tudo a gente já tratou. E as cautelares diversas da prisão, lá do artigo 319 e 320 do CPP, tá? Eu tenho as cautelares de natureza patrimonial, sequestro, arresto, hipoteca legal, certo? E tenho a busca e apreensão, né, também entra no mesmo contexto, e as cautelares de natureza probatória. Cautelar de natureza probatória, que também, até eu vejo como a busca e apreensão do artigo 240-A, em que pese parcela da doutrina tratar como patrimonial, eu entendo que é probatória. Parte da doutrina entende que é probatória também, porque eu vou atrás das provas, beleza? Em que pese esses bens ficam acautelados, né, com o Estado, mas é mais probatória do que patrimonial. Enfim, faz parte. Então, trata-se de uma técnica especial de investigação, técnica extraordinária de investigação, meio extraordinário de obtenção de prova, meio especial de obtenção de prova, beleza? Então, é uma medida cautelar de natureza probatória, técnica especial de investigação, meio extraordinário de obtenção de prova, é um meio de obtenção de prova, né? Que pode ser ordinário ou extraordinário, a interceptação telefônica é extraordinário ou especial, beleza, pessoal? Vamos lá, acho que eu passei sem querer, não foi?
Legitimidade para provocação da interceptação telefônica. Não estou falando de captação da comunicação ambiental, certo? Captação ambiental. Estou falando da interceptação telefônica agora, objeto primário da Lei 9296/96, que sofreu alteração depois. O artigo 3º ele fala que a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, olha a palavrinha, de ofício ou a requerimento da autoridade policial na investigação criminal, do representante do Ministério Público na investigação criminal ou na instrução processual penal. A doutrina ela já criticava essa possibilidade do juiz poder decretar a interceptação telefônica de ofício, certo? E mesmo naquelas pessoas, a parte da doutrina, né, que admitia a possibilidade do juiz decretar de ofício, ele afirmava que o juiz só podia decretar de ofício no curso do processo. Então a doutrina majoritária já falava nesse sentido de que o juiz podia decretar de ofício apenas no curso do processo. Doutrina minoritária entendia que o juiz ele podia decretar de ofício tanto no curso do inquérito quanto no curso do processo. A gente fala das duas fases da persecução penal, né? Primeira fase, a fase investigatória, né, conduzida lá no inquérito policial pelo delegado de polícia, nos termos da 12.830 de 2013, né, a lei que disciplina a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, e a aula que Renan já deu para vocês, e o PIC, né, através do procedimento investigativo criminal ou investigatório criminal conduzido pelo Ministério Público naquelas premissas que a gente já tratou na aula passada. Beleza? Então, e também na segunda fase. Então o juiz também poderia decretar na segunda fase, que é a fase propriamente dita do processo, certo? Por quê? Isso porque a lei não vedava. Prevalecia que o juiz não podia decretar no inquérito, mas podia decretar no curso do processo apenas, para aqueles que admitiam. E outra parte da doutrina, né, mais garantista, afirmava que o juiz não pode decretar porque viola o sistema acusatório, né, viola o sistema acusatório, quadros mentais paranoicos, a figura do juiz inquisidor, síndrome do casmurro, né? O juiz acredita que a pessoa é criminosa desde o início lá, que ele acaba praticando atos de investigação e ele percorre o caminho até efetivamente conseguir condenar a pessoa, né? Violando a sua imparcialidade, em que pese a ideia um pouco utópica de imparcialidade, porque não existe a figura imparcial, né? Existe uma imparcialidade relativa. Mas tudo bem, vamos lá. Então vamos pensar na imparcialidade, beleza? Crítica. Fato é que, com a adoção cada vez mais do sistema acusatório, né, promovido notadamente pela Lei 13.964, pelo pacote anticrime, é coerente, né, é notório pensar que o juiz ele não poderia decretar de ofício a interceptação telefônica, por causa da violação do sistema acusatório, certo? Agora, fato é que o pacote anticrime ele incluiu a captação ambiental no artigo 8º-A e não incluiu, ou por esquecimento, ou porque não quis se imiscuir nisso, a impossibilidade do juiz decretar de ofício a interceptação telefônica. Perceba que o pacote anticrime, aí eu acho que foi esquecimento mesmo, vacilo mesmo, falta de assessoria jurídica, que não promoveu, por exemplo, a alteração na prisão preventiva de ofício lá da Maria da Penha, prevista lá no artigo 20 da Lei 11.340. Também não promoveu, alterou o CPP, né, notadamente no artigo 282, e também lá no artigo 311, 311, 12 lá da lei do Código de Processo Penal, fez alteração lá e esqueceu de alterar na Maria da Penha. Então aqui ele também esqueceu de alterar. Beleza? Mas aí, como é que eu uso isso, Zé? Como é que eu faço? E se cair na prova? Meu amigo, se cair na prova, de acordo com a Lei 9296/96, de acordo com a Lei de Interceptação Telefônica, certo? Ou então botar seco assim, acerca da interceptação telefônica, assinale a alternativa correta. E ele coloca: a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento. Meu amigo, coloque certo e corra para o abraço, porque a questão vai estar certa. Beleza? Agora, se ele trouxer uma crítica doutrinária de que isso viola o sistema acusatório tal, aí você coloca que viola o sistema acusatório e que o juiz não poderia decretar. Tem que sacar a maldade da questão. Questão de prova não foi feita para você passar, não. Foi feita para você errar. É você que vai burlar isso e vai passar, porque Deus é mais. Beleza? Vamos lá. Legitimidade, acerca ainda da legitimidade, né? Olha como é que vem caindo isso na prova. Pensei que era outro tema já. Olha como é que vem caindo isso na prova. Questão agora de 2019, delegado do Espírito Santo, prova que foi anulada lá por causa enfim, foi anulada, né? Não vai tecer comentários acerca disso, não. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou ainda a requerimento da autoridade policial, na investigação criminal e do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Certo ou errado? Questão certa, né? Está previsto, tá de acordo lá com
o texto da lei. Novamente, a lei aqui fala em requerimento da autoridade policial e requerimento do Ministério Público. Ela não bota representação da autoridade policial e requerimento do MP. Beleza? A lei usa requerimento para as duas aqui. Você podia ser pego aqui nessa questão certa, né? É o texto da lei. Detalhe que eu esqueci de falar, mas vou falar agora. Delegado só representa no curso do inquérito policial, né? Curso da investigação. MP, ele requer, né? Faz o requerimento tanto na investigação, certo? Ele tem esse poder de fazer e também pode fazer no curso do processo, claro, porque ele é o titular da ação penal, ele é o dominus litis, beleza? CESP 2018, prova lá do Maranhão, não gosto nem de ver essa prova, mas essa aqui foi de investigador, né, beleza. O juiz não pode determinar de ofício a interceptação telefônica, sob risco de ferir o sistema acusatório. O juiz não pode determinar de ofício a interceptação telefônica sob risco de interferir no sistema acusatório. E ele cobrava de acordo com a lei. Questão errada, certo? Porque a lei ela é expressa ao tratar de que é possível sim a interceptação telefônica decretada pelo juiz de ofício. Perceba que a questão cobrava de acordo com a lei. Eu não coloquei o enunciado porque eu extraí só o texto que interessava pra gente, assim como a questão de cima. É uma questão de mais alternativas, beleza? Prova de Pernambuco, lá da Polícia Científica. A interceptação das comunicações telefônicas pode ser determinada pelo juiz, de ofício pelo juiz durante a investigação criminal. Questão correta, a banca adotou como correta a questão prova CESP. As duas aqui, CESP, lá de cima, Instituto CESP. Então perceba que cobra de acordo com o texto da lei. Tranquilo? Agora já vi cair de acordo com a doutrina e jurisprudência também. Aí você tinha que ter para ver o que a questão queria. Lembrar que questão do concurso nem sempre a gente adota a questão correta. A gente anota a mais correta. Lembrar que questão do concurso a gente adota a questão certa. Às vezes a gente adota a questão menos errada. Tem que ter essa malícia. Se tem uma que você quer a questão errada e tem uma que você olha para a questão e fala, rapaz, isso aqui está muito errado. Vai nela porque está certa. E tem outra que está erradinha, mas tem uma que está mais errada. Vai na mais errada. O examinador entendeu que não era errada. Beleza? Mesma coisa a questão certa. Você vai procurar a questão mais certa. Por isso, não vicia a sua mente quando você está respondendo questões. Achou a questão certa, anota e pula para a próxima questão. Você vai dançar, vai se ferrar. Certo? Você precisa analisar todas as questões como se não tivesse encontrado a alternativa correta ainda. Beleza? Coloca o F, coloca o V depois da questão, que isso vai facilitar a tua vida. Beleza? Requisitos para interceptação telefônica. Vamos fazer uma pausa na nossa aula agora e a gente volta já já para o nosso bloco 3 para continuar tratando acerca da interceptação telefônica da Lei 9296/96. Beleza? Valeu, até já já.